tinha muito serviço, tinha duas cerâmicas, tinha um laticínio, tinha charque, matava criação para ir para levar carne para o rio, e tinha um trem de ferro, tinha um armazém de UBC, que é uma potência danada, e tinha um embarque de boi. É um movimento, é o dia inteiro o movimento. E aí, assim, era movimentado? E aqui, antes de acabar de ferro, aqui era a pensão. Aqui era a pensão do meu sogro. Comia, dormia, tinha quarto. O cara tem 17 cômodos. Era pensão porque era movimentado? É, dá muita gente. Boiadeiro, todo mundo podia dormir aqui. Eu morava numa casa antiga que tinha na beira da represa, do rio. Naquele tempo era o rio Cabo Verde. E eu me lembro que as pessoas vinham muito pescar. Vinha gente de Poços, de Machado. E era um rio que tinha muita pescaria. E as pessoas gostavam muito. Então, menina, a gente mora aqui há muitos anos, né? Porque a gente já não é mais criança. E aqui, onde nós estamos, era mato. Ninguém plantava. Mas ali para baixo tinha lavoura de milho, de feijão, arroz. É esse tipo de planta que existia na época. E muita gente, ali do lado tinha uma venda onde a turma reunia, né? Tinha campo de futebol, tinha escola, tinha muita coisa do lado ali. Aí veio a represa, acabou essa parte, mas nós estamos aqui. Quando veio a represa, meu pai, os mais velhos falavam assim, o governo quer que nós morramos de fome, porque a terra boa, a água tampou. Mas não aconteceu, não foi isso que aconteceu. A fazenda, ela tinha um pouco de café, tinha gado, leite e se plantava de tudo. Inclusive meu pai, a coisa que ele mais ficava feliz é quando ele punha o almoço na mesa e falava, hoje só comprei o sal, que a gente conseguia fazer isso. Era arroz, mas foi arroz. Dava mais arroz mesmo na represa. Não outras coisas, mas arroz mesmo. Certo. Quando eu lembro direitinho, a água ia enchendo, a represa, o rio desagava, corria arroz de canoa. Canoa. Ia encher, o povo ia com a canoa e ia cortando o arroz e pôr na canoa. Porque se tu cortasse rápido, tampava tudo, perdia tudo. Esses moradores, quando veio aquilo se perdendo, a água vindo, a água inundando tudo aquilo, um curral que o avô, o bisavô fez, uma árvore que foi plantada, né, que aquela árvore tem toda uma história, tem todo um sentimento. Essas pessoas têm sentimento pela terra, por tudo que está ali cercado, por tudo que ele está vivendo, tudo que ele viveu. Então, uma história da infância, história do avô que viveu ali naquela terra, do pai que viveu. Então, tudo ali tem memória, tem lembranças. E aqui, quando a água vem, que vai carregando os bens materiais, mas não está levando só os bens materiais, está levando as lembranças, as memórias daquelas pessoas, o pertencimento daquelas pessoas com a terra. Isso é que ficou enraizado naquelas pessoas, essa perda. Conta uma coisa pra... Como é que o senhor ficou sabendo como é que o senhor recebeu a notícia da construção da represa, da barragem? Como é que foi isso? Foi um fala-fala, um reclamava pro outro, o outro falava, né? Aí veio os engenheiros para medir a terra, onde a gente tinha casa estrada que a gente passava. O engenheiro falava, aqui vai tampar, ali vai tampar, né? Mostrava o número lá 769, que é onde a represa ia vir, mas isso estava longe do rio. A gente falava assim, gente, mas será que vai vir água mesmo aqui? Tinha gente que falava que o governo queria tomar terra dos proprietários, mas que nada, o governo vai fazer o que com terra, se ele não tem coragem de trabalhar na enxada. Eu era muito criança, porque quando a represa chegou, eu tinha 13 anos. E antes disso, nos preparativos da represa, as pessoas vinham muito aqui conversar com meu pai, porque ele era um entusiasta, ele achava muito boa a represa. Tanto foi que ele, logo que desapropriou, ele aceitou, vendeu, comprou uma outra pedaço de terra com isso e gostava muito. E eu me lembro que tinha muitas pessoas que vinham aqui para conversar com ele sobre isso. Eu lembro que tinha pessoas o que eu lembro muito claramente é que a maioria das pessoas eram contra a represa.
E que eu lembro que gostava da represa, disso, da ideia era meu pai só. Que eu lembro, né? Não sei mais. Venda. Então eu estava te contando da venda ali, da venda do seu Camilo Correia. Era um ponto de encontro do pessoal da região, que tinha campo de futebol, nós ia para lá jogar bola e ia na venda, porque só tinha essa venda, então tudo que precisava ia na venda. E depois veio a represa, ele mudou parcelado, ficou para trás o filho dele, o Sebastião Camilo, ficou 2 vendas, né? Uma lá do outro lado e essa aqui. E ele não acreditou que a represa ia vir e ficou. E a represa veio. E foi tirando devagarzinho, terminou a mudança da venda na canoa, saído no remo, que muita gente aí ajudou ele acabar de mudar, porque a água não dava tempo mais dele pensar que amanhã ia cobrir o resto da venda, e foi assim que aconteceu. Eu ia lá pro Cacimento. Eu era moleque ainda, eu era empregado de caminhoneiro, lá em Caverais. E eu ia pro Cacimento, lá em Itaú. Passava dentro de Pasto, pertinho de Furna. Nós via aonde estava fazendo a barragem. Depois de pronto eu fui lá, conheci lá. As pessoas elas não tiveram uma preparação para aquilo que estava acontecendo com a chegada das águas. Porque é assinado o decreto em 1957, a construção de Furnas começa em 1959, em 1962 já está alagando. Mas as pessoas não tinham os meios de comunicação como a gente tem hoje para falar, olha, está fazendo a construção, está sendo feito e já está quase pronto. Não, eles não tinham. Olha, chegaram os furneiros, está sendo desapropriado, a água está vindo. As pessoas não acreditavam porque eles não estavam vendo aquilo. Não, isso aí é mentira, não vai vir essa água. Então, quando a água começa a vir, ela vem devagar e para. Eles falam, pronto, não vai vir mesmo. A água não vai chegar aqui nas minhas terras. E começa a plantar arroz, né? Começa a cultivar, fazer o cultivo do arroz. Quando abre a água e vem aquele lar de lama e vem inundando tudo, vem carregando tudo. Mas tem esse lado vantajoso. Né? O Brasil foi bom, Furnas. Para a nossa região, para Alfenas, para algumas outras cidades, Capitólio, por exemplo, as cidades que exploram o turismo, hoje o lago de Furnas está sendo bom. Poderia ser melhor, tem todo mais politicamente. Está sendo bom. Né? Visualmente é lindo. Além disso, possibilitou a formação do know-how, né, dos técnicos brasileiros, da engenharia brasileira, deixando a corrupção de lado, falando em termos técnicos mesmo. A construção de Furnas possibilitou a formação de mão de obra especializada. A gente achou que a gente ia ter que mudar de novo, né, porque não tinha lugar de trabalhar, mas tinha muito lugar de trabalhar. E se eu for ver numa parte, melhorou muito, porque naquela época não tinha estrada, não tinha luz na roça, era tudo uma pobreza danada, né? Ninguém tinha dinheiro para nada, era sofrido, mas era gostoso, a gente vivia feliz porque não tinha a gente não conhecia outra vida, era aquela que a gente conhecia, né? E a gente comia o peixe só no dia que pescava e de manhã, porque não existia, a eletricidade era pouca, né, também. Tudo isso em função da energia, né, que mudou muito a vida das pessoas. A energia era pouca, isso eu lembro muito, que as luzes eram fracas, de noite não podia comer peixe que não enxergava. Então era assim, mas depois melhorou, depois que acostumou com a represa melhorou muito, porque naquela época não tinha estrada direito, não tinha luz, energia elétrica, não tinha nada. Depois veio tudo aí para nós, né? Foi acostumando, foi adaptando e nós descobrimos que isso aí é uma riqueza, mas tem que estar cheio, né? Riqueza sem água não adianta. Ferrovia. É algo que ninguém lembra quando a gente fala nas águas. Né? Destruir o sistema ferroviário. Nós vamos falar isso em detalhes também. Destruir. Todo o escoamento na produção agrícola de Alfenas não, do sul de Minas, e todo o transporte de passageiros
da nossa região para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, era tudo estrada de ferro. Naquela época, anos 60, anos 50, anos 60, simplesmente não havia rodovia, não haviam rodovias. Havia estradinha de terra, por exemplo. A estrada daqui para Varginha, né? Era uma estradinha de terra que ninguém passava, era igual o Transamazônica hoje, aquele lamaçal. Ninguém passava quando chovia. O transporte era todo feito de ferrovia. E depois, a estrada para ir para Camperais, primeiro, passar aqui na porta aqui, é por aqui. Passar por aqui e ir embora para Camperais. Depois acabou a estrada de ferro, fizeram isso aí. E quais eram os percursos da estrada de ferro? De ferro era, daqui passava na Fama, Joãozinho de Brito, município de Camperais, 3 pontas, Varginha, 3 circulações e embora para o Rio. Primeira coisa é que mudou tudo a região. Mudou até a mentalidade das pessoas, que querem uma represa diferente de uma vida no Rio, né? Existia a estrada de ferro, que não existe mais. O que? Vem trazer passageiro aqui, ó, para pegar trem. Esse trem aqui vinha de Machado, ó. Vinha de Machado. Essa aqui é a ponte da Munia, onde passava no Rio lá. Essa aqui é a primeira apagada. Essa aqui é o peru aqui da casa aqui, da estação aqui. Essa aqui é a jardineira. Essa é a jardineira mesmo. Vinha trazer passageiro aqui, ó, de manhã. Fazia pão e o passageiro. Olha lá a beleza da estação, é o trem que vinha de Machado. Acabou. Bem, então a gente pode perceber a partir disso que eu falei, que toda a economia da cidade girava em torno da ferrovia, era vital, e em torno do arroz, da produção agrícola. Então, quando as águas inundaram, levaram aquele monte de fazenda, levaram aquele monte de terra fértil, mas levaram também a fonte de renda daquela gente toda. E você vai passar hoje aqui, e essa estrada que vocês subiram é a estrada antiga, esse pedacinho aqui que você subiu, que tem o eucalipto, o bambu. E aí, se fosse reto, ia dar numa ponte, que existia uma ponte muito boa. E ela foi dinamitada por Furnas. Uma vez que secou, eles dinamitaram. Era onde? Aqui, ó. Passar pegar a ponte na frente ali. Antes da represa? Da represa. Tá, vamos lá ver a ponte então. Vamos lá. Rio Cabo Verde e Alfenariado. Ligação. Alfenariado, Alterosa, né? Banco Alto. Está 60 anos atrás. Como chamava essa ponte? Ponte sobre o Rio Cabo Verde. Agora até o nome do rio eles mudaram. Agora põe no Google, põe Rio do Peixe. Mas aqui é Rio Cabo Verde. E aí, conta pra gente, quando o senhor foi lá, o senhor viu a construção? Vi, mas não é de pertinho, não. Eu passava na estrada, eu via tudo. Via onde as máquinas trabalhando, aquele barrancão. Se você for lá, você vai gostar de ver, porque não é bonito mais. E nós via tudo isso aí. Depois que acabou a barragem, começou a encher, né? Começou a encher, começou a desmanchar a linha. Acabou com o trem. Os donos de terra ficou triste, né? Perdeu as terras tudo. E o que esse povo fez depois que perdeu as terras? Ué, cidade. Perdeu tudo para cidade, igual o Jardim Leite, perdeu a terra com uma fazenda grande. Meu pai mesmo perdeu terra. Meu pai tinha uma terra lá embaixo, perdeu, era pequeno, mas perdeu. Eles pagaram, mas é mixaria. É um problema danado. Põe desordem isso aí. Do meu avô, que vinha a ser o Jovino Fernandes Salles, o nome daquela avenida em Alfena. Ele foi um dos que entraram na justiça e não ganharam nada, perderam tudo. Então, eu me lembro, ele ainda após 1963, alguns poucos anos, ele ainda enérgico, lutando na justiça e para corrigir o que ele chamava de grande injustiça. Só que os fazendeiros ficou tudo triste, né? Tudo doente, né? Aborrecido, perder as terras, né? Eles pagaram. Pagavam o seguinte, quando eles iam no fazendeiro, que onde a água ia passar, ele chegava lá, pegava a escritura, o preço da escritura lá, o preço das terras, pagava o preço que estava na escritura.
Quem vai ficar alegre, vendeu as terras, o preço que comprei há 50 anos atrás, pagava aquele preço que estava lá. Quer dizer que prejuízo para quem? Os donos das terras. A partir do momento que ele viu que não ia dar resultado, começou a ficar apático, começou a definhar. Desprostrado, não tinha. Acho que a sensação de impotência, no caso desse, é muito grande, né? 35 a 40 mil pessoas viraram, exagerando um pouco na comparação, viraram refugiados de guerra na Síria hoje. Talvez nem exagerando tanto, porque eles não tiveram reembolso à altura, ficaram pobres, uns perderam a casa, não tinham para onde ir. Então é uma situação de refugiado mesmo. Foi perda, sabe por quê? Porque nós tinha fartura de arroz, perdi arroz, hoje ninguém planta mais arroz, acabou as vargens tudo. Acabou as vargens tudo, não tem mais vargem. Não planta arroz aonde agora? Arroz agora só no Rio Grande do Sul, agora nós comprar arroz tem que comprar, vem de fora. Aqui todo mundo tinha aquele posturão na beira do rio, né? Quando tinha estrada de ferro, eu peguei 4 anos de estrada de ferro ainda. Eu matava 4 capadas por semana, porco, para vender, que vendia tudo. Hoje se matar um não vende. Pão vendia muito, que vendia muito, mas aqui era gente o dia inteiro. Hoje gente aqui só de manhã, de tarde, algum chega aí. Quantos pães você falou que vendia? Vendia 500 pão. E hoje? Hoje eu vendo 100. Tem dia que sobra ainda. A indenização financeira parece uma contrapartida equilibrada para remediar essa situação. E nos depoimentos, até mesmo sobre isso, o que se repetiu é que sequer houve possibilidade de compensação financeira, porque o valor de indenização praticamente não tem um grande significado para a obtenção de nova propriedade. Mais do que isso, né? Muitas pessoas não conseguiram se arranjar também economicamente pelo valor da indenização. Mas o que de fato o relato dessas pessoas traz é que o impacto, muito para além dessa dimensão financeira, ele é da perda de vínculo com o território, dessa afetividade com os espaços, com o lugar de vivência. A pousada nossa não foi feita porque, na verdade, é um problema. Foi um problema causado pela represa. A pousada nossa, ela era na beira era um terreno que a gente tinha, na beira da rodovia, e estava sendo invadido por pessoas que vinham para pescar na represa. E aí uma pessoa falou para o meu marido, acho melhor você construir umas casas de funcionários lá, senão você vai perder aquele lugar. Como, na verdade, tem uma invasão que já pegaram um outro pedaço ali na frente. E nós temos invasores ali, no outro pedaço da terra. Então, nós fizemos aquilo para preservar. E com as dificuldades que nós tivemos para administrar o agronegócio nosso, a nossa fazenda, nós diminuímos o leite, o café, e as casas ficaram vazias. E aí foi construído o hotel para aproveitar as casas. Um dos nossos entrevistados, o Sr. José Amando, ele contou um pouco para a gente como era Barranco Alto. Ele não viveu na época da inundação, ele ainda não tinha nascido, mas ele era filho do dono do cartório da cidade. Então, por esse motivo, ele sempre ouviu muitas histórias. E ele passou um pouco dessas histórias para a gente. Inclusive, contando que Barranco Alto, ele era um ponto de pousada dos tropeiros, que levavam os gados no sentido de Goiás. Então, ele deu muitas histórias para a gente, muito interessante. E um trecho da fala dele, que nos chamou muita atenção, foi o seguinte: aí Barranco Alto dava acesso a Campo do Meio, dava acesso a Campos Gerais, dava acesso a Alfenas. Hoje Barranco Alto é fim de linha. Por aí você vê o prejuízo que Furnas trouxe. Tirou o direito do povo de ir e vir. Acabou. O que sobrou de Barranco Alto quando veio Furnas? Sobraram pessoas que sequer tinham condição de mudar. Teve que fazer barraco de pau a pique, mudar de lugar para cima. Então nós tivemos uma perda econômica, uma perda humana com êxito, e tivemos a perda ainda da memória.
nós começamos no restaurante há uns 12 anos atrás, ou 10, a represa estava cheia, era uma beleza. O povo vinha para o restaurante para vir no restaurante e ver a água. A criança nadava, os adultos entravam na água com as crianças. Aí depois a água foi diminuindo, caiu o movimento, porque queira ou não, o povo quer água. Se a represa estiver cheia, o movimento é outro. A mesma coisa, tanto faz eu aqui, o outro ali, o outro lá, depende da represa um pouco cheia, apesar que eles falam que a represa não foi feita para turismo, né? A gente sabe disso. Mas eu não tô nem reclamando da represa, eu estou reclamando porque com a represa cheia é outra coisa. Que o movimento do hotel era muito grande e era em função da represa. E como a represa secou, hoje em dia a gente não tem um movimento que seria necessário para manter um hotel. E o senhor é pescador, aposentado como? Aposentei nessa área aí. E você pescava na represa? Na represa. Certo. Profissional mesmo. E agora, essa região aqui que a gente está vendo, era tudo represa? Tudo represa, tudo. Isso aqui era tudo represa? Tudo da base da represa. E como que era a pousada aqui, na época que a represa ainda cobria essas terras aqui? Não é bom demais na conta, muita gente, nossa senhora. Era um movimento muito bacana, né? Uhum. Hoje, por exemplo, se fosse água cheia, tinha 15 pescadores, 15 no mínimo. Na semana tinha 50, 60 pescadores. Tranquilo. Uhum. Hoje não tem nenhum. E de hóspedes? Quantas casas? Hóspede mesmo. Hóspede é pescador, né? Que gosta de pescar na represa. E hoje em dia, como que tá? Final de semana 2, 3, final de semana nenhum. Uhum. Antigamente a gente dava 100, 100 de pescador que é hóspede, tá hospedado. Tem os palanquinhos tudo em cima ali, tudo. Né? Tinha 36 palanques. Cada pescador tinha um palanque, tudo marcado certinho. Era muito chique. Eu acho que muito sério isso, porque inclusive não só para o turismo, para a piscicultura também. O meu filho fez uma criação de peixes aqui e teve que mudar, porque a água acabou. Então, para qualquer atividade que dependa da água, é quase inviável aqui no sul de Minas. Mas eu sei que eles foram a Furnas reclamar. Porque a água, ela vai para outras represas, você sabe disso, né? E eles foram reclamar e Furnas respondeu que a represa foi feita para gerar energia. Que não sabe por quê, que a gente está querendo fazer turismo e piscicultura na represa. Eu acho que falta de chuva. Primeiro. Segundo, eu acho que é política. Eu acho que é. Por quê? Por quê? Porque cada braço desse tem um rio de deságua, né? Uhum. E muita água, 24 horas. Se fechasse as comportas, a água enchia, sem chover. Uhum. Vem de Varginha para cá, Rio Verde, Rio Machado, Santo Mé, Muzambo, Campo Verde, vai indo. Tudo deságua, tem muito de água, 24 horas, todo dia, 24 horas não para. Certo. Você fecha as comportas e enchia. Foram reclamar esse tempo atrás, eles falaram lá, pessoal de Furnas, chefe de Furnas, que a represa não foi feita para turista, foi feita para energia. Falaram isso lá. Então não preocupe, gente, hoje. Não é verdade? Justamente. Como eu estava te falando dos pescadores, né? Dos turistas que vêm para pescar quando tem água, né? Aquele palanque que nós tem ali, quando é época que tem bastante água, que está cheio ali, que tem uns 3, 4 metros, o pescador vem todo dia, faz fila ali para pescar. E sem água, fica no seco, né? E faz 8 anos que ninguém sobe ali naquele estalinho, que nós trata palanque, né? Então isso tudo influi para a gente, para for ver fonte de renda, tudo dá uma caída, né? Porque lá é uma coisa que funciona, mas agora, há 8 anos depois que a água foi embora, não deu mais nada. Então a balsa veio para cá quando o ano 2002, fazia 40 minutos. Saí do restaurante, ia na bueira lá, fazia um trajeto de 40 minutos, com 30 pessoas, 15 embaixo e 15 em cima. Nessa região que a gente está aqui, era tudo água. Isso aqui, passava aqui, a balsa. Região aqui. Aí passei da turma do restaurante, da pousada. E depois que a água baixou, não veio mais, acabou a balsa. Abandonou. Acabou tudo. Deve fazer uns Abandonado.
de 8 a 15 anos já. 8 a 13 anos. Tá parada. Desmontou e acabou. Não tem como você plantar aqui, porque aqui a terra não presta. A terra da represa não adianta você plantar, porque você não vai colher nada aqui, né? E a represa está lá embaixo e nós estamos lá em cima. Então quer dizer que para aproveitar a represa agora, não aproveita nada, porque a gente não pode ter irrigação porque a água é pouco, né? Sem irrigar, você não tem 100% da produção, né? O que atrapalha mais é isso, essa incerteza. Você não sabe se vai ter represa ou não vai ter represa. Você não pode fazer um negócio, nenhuma plantação, porque não sabe se vai ter água ou não. Se você planta, a água vem e você perde a plantação. Se você faz o turismo, o público não vem porque não tem água, não é? Com as águas domadas pela engenharia de Furnas, os expropriados com maior nível de consciência ficaram tranquilos, deslumbrados com a beleza paisagística da região, com lagos espremidos por colinas verdejantes e serras azuladas. Mas os caipiras de Barranco Alto, com baixíssimo nível de sensibilidade, não conseguiam atinar para o aquarelamento dos municípios lindeiros de Furnas. E a mulher de José Alves, histérica, colocou a boca no trombone. Zé, isso é o dilúvio, é o fim do mundo.